É sempre muito delicado falar em possíveis quadros clínicos. Possíveis, volto a dizer, porque nós aqui não temos a certeza de nada. Bom, vamos por partes. Uma pessoa que esteja com uma depressão, quais são os sintomas que pode apresentar? A que sinais é que nós podemos e devemos estar atentos? Ui, são tantos. Bom, mas vamos lá tentar. Sim, vamos lá. Aquilo que nós habitualmente estamos mais atentos, ou que as pessoas estão mais atentas, é a tristeza, o isolamento, o desinteresse, a desmotivação. Acontece muitas vezes em que as pessoas estão deprimidas e não têm nada disto. Limitam-se a ter dificuldades de concentração, dificuldades de atenção, dificuldades de memória, dificuldade de escolha, incapacidade de se organizar e muitas vezes entram num processo de andar à roda e não conseguir resolver os problemas. Muitas vezes isto não parece uma depressão, porque falta o choro, falta o mal-estar, falta a tristeza, mas a depressão está lá. Portanto, é aqui que se cria às vezes o grande problema de não parece nada. Pronto. E muitas vezes, e nós estamos fartos de assistir a coisas destas, é frequente artistas até de comédia terem tristezas muito grandes de base. Por norma, infelizmente, assiste-se isto muitas vezes. Por norma, infelizmente, assiste-se muitas vezes. O que significa muitas vezes, e quando se fala depois disto, é não, sempre esteve bem, socialmente e na profissão. O que é espantoso é que, na realidade, grande parte destas pessoas fazem uma coisa que é agem socialmente como profissional. E, portanto, vão mantendo sempre uma determinada casca, um determinado aspecto. É muito difícil, então, em personagens da comédia, o caso do Nuno, não é? Perceber-se quando é que está deprimido. Mesmo fora do contexto de espetáculo, mesmo fora do contexto, ou dentro do contexto familiar, dentro do contexto dos amigos. Porque ele vai manter, é habitual nestas situações, manter o mesmo padrão de comportamento. E, portanto, é muito difícil apanhar. Nestes casos, habitualmente, só se apanha e só se percebe quando a pessoa fala com alguém. Ou quando, de repente, há uma crise. Como aconteceu, Como aconteceu. Não é? Crise esta que aparentemente foi de ansiedade, mas que nas depressões muitas vezes o primeiro sintoma público é uma crise de ansiedade valente, quase semelhante a uma crise de pânico. E é depois na entrevista com o médico em que se consegue apurar que além desta ansiedade, deste mal-estar, há angústia, há uma tristeza constante, há um desinteresse, há uma certa desmotivação. Que habitualmente em termos profissionais a pessoa disfarça. E vai mantendo, e vai fazendo. Ao mesmo tempo, com coisas como a Marisa disse, com alguma irritabilidade, com menos paciência, com menos tolerância, com mais vontade de se isolar num canto. Tudo isto faz sentido. Menos. Tudo isto faz sentido. Ou seja, tudo isto pode ser dentro de um quadro de depressivo. Mas aqui também já se falou, não pelos nossos convidados aqui, mas enfim, eu já li por aí, quem dissesse que podia haver aqui também um quadro de bipolaridade. Bom, há alguma coisa que nos possa ajudar a situar, não estou a dizer em relação ao Nuno especificamente, Manuel, mas para nós percebermos que comportamentos é que tem uma pessoa bipolar, para nós também estarmos um bocadinho atentos. Vamos lá ver. O doente bipolar é um doente... O mais clássico do bipolar é o doente que tem oscilações do humor entre estados de grande exaltação e estados de depressão. Mas o que acontece é que alguns bipolares têm sempre depressão e só muito raramente aparece um episódio de excitação, mania, como as pessoas... Portanto, às vezes passam-se anos, em que a pessoa só tem depressões recorrentes e não sai desse estado. E não sai daqui. E de repente há um episódio agudo em que a pessoa tem uma exaltação brutal. Agora, para se conseguir perceber que há uma doença bipolar, há uma quantidade de pequenos sintomas que já não é o vulgo que habitualmente consegue detectar. Já passa mais pelos técnicos. É evidente que sim, que existem fatores hereditários na doença bipolar, óbvio que sim, mas nem sempre chega. Eu costumo dizer muitas vezes que a herança bipolar consegue-se ter, é como se ter uma semente que nunca é regada e aquilo vai-se aguentando sem grandes problemas. Se de repente a semente é regada, stress, mal-estar, agitação, conflitos familiares, etc., lá surge o problema bipolar. Agora,
o diagnóstico de doença bipolar não é fácil Não de é fazer. fácil de fazer. Não é nada fácil de fazer. Só uma última questão. Às vezes as pessoas, quando ouvem determinadas queixas por parte destas pessoas, ou seja, quando elas finalmente chegam à fase, como a Marisa chegou a perceber-se, de deixar cair uma outra informação, de nós percebermos que não estão assim tão bem, à volta, a tendência das pessoas é desvalorizar aqueles comportamentos e não dizer tu se calhar precisas de ajuda especializada. É verdade ou não? É verdade. É verdade, aliás, é muito... Isso vai-te passar, amanhã levantas, estás melhor. Aliás, é muito aquela noção do cansaço, Sim, da sobrecarga, do excesso. o cansaço justifica muita coisa, O cansaço tem as costas largas. mas não tão largas assim. Não tão largas assim. O que acontece é que muitas vezes, e é bom lembrar isto, a pessoa com depressão ou com uma tristeza, não é preciso deprimir. A pessoa triste fica muito mais cansada do que o padrão Claro. habitual. E, portanto, basta isso. E, portanto, o que a pessoa se queixa predominantemente não é que estou triste ou que estou em baixo, é estou cansado, já não aguento mais. E isto às vezes não é isso, é outra Às coisa. vezes é muito mais do que isso. Portanto, aqui é preciso haver alguém, é preciso haver um ouvido, alguém que tenha ouvido, E que alguém que saiba. ouvisse mais. Claro. E que não fosse propriamente um contexto sempre de, ok, estamos Bola aqui, para a estamos frente, que manter bola para a bola frente. para a frente. Exatamente. Bem, eu